telinha, por favor. A queima da glicose, aí deu reação 1, é a principal fonte de energia dos seres vivos aeróbicos. Aí deu o hidróxido de lítio, né, pode ser usado para absorver o gás carbônico liberado pela reação da glicose com oxigênio. Quantos mols de hidróxido de lítio, ou seja, LiOH, são necessários para absorver todo o CO2, reação 1, liberado por um indivíduo diariamente, sabendo que o mesmo precisa de 3.400 kJ por dia de energia. Então lá no vestibular você vai reler a questão. Então vamos reler aí, ó, bem direitinho. A queima da glicose, reação 1, nós vamos já ver lá embaixo. Então repetindo, a queima da glicose, reação 1, é a principal fonte de energia dos seres vivos aeróbicos. O hidróxido de lítio, ou seja, o LiOH, pode ser usado para absorver o CO2 liberado pela reação da glicose com oxigênio. Quantos mols de hidróxido de lítio, LiOH, hidróxido de lítio, são necessários para absorver todo o gás carbônico, CO2, reação 2, que nós vamos ver, liberado por um indivíduo diariamente, sabendo que o mesmo precisa de 3.400 kJ por dia de energia. Aí deu aí as opções. Estimulando para cá, para cá, para cá. Você tem a glicose. Vai respirar o oxigênio. O oxigênio vai pegar essa glicose, né? Vai haver a reação, né? Glicose eu sei que tem carbono, tá? E na hora que ocorre essa reação, vai ter como um dos produtos o gás carbônico, o CO2, ok? Então, o nosso oxigênio, nós sabemos que é o responsável por a gente estar vivendo, pela nossa respiração, mas também é responsável também pela deteriorização do nosso organismo. Nós sabemos que o oxigênio vem, como no metal para enferrujar, acontece também no ser humano. Agora, sem o oxigênio, não haveria combustão, não haveria reação no nosso organismo para liberar energia para a gente se mover, tá? E na questão ele diz que o indivíduo gasta por dia em média de 3.400 kJ de energia, tá certo? Aí ele quer saber o gás carbônico, né? Ele quer colocar para reagir com hidróxido de lítio, né? E quer saber exatamente voltando lá, quantos mols de hidróxido de lítio são necessários para absorver todo o CO2 do ser humano? Então vamos repetir a pergunta. Quantos mols de hidróxido de lítio são necessários para absorver todo o CO2 da reação? Então vamos lá. Aqui faltou a reação, tá certo? Reação 1, reação 2, mas eu vou tentar então explicar para vocês, mesmo sem a reação, só para a gente não perder a questão. Então vem para cá, vestibulando. Peço perdão aí, porque não foi digitada as duas reações, mas a gente vai fazer aqui para vocês. O que ocorre na queima da glicose é que se forma o CO2, tá certo? E quando você pega a glicose, né, que todo mundo sabe que é carbono 6, e você reage com o oxigênio, né? Então tem uma glicose no nosso organismo, C6 com 6 carbono, né? Eu estou falando assim porque o aluno sabe bem a fórmula da glicose, né? E só para reforçar para aquele que está com mais dificuldade, tem que lembrar, você não tem que saber todos os compostos, mas a glicose, você tem que saber que ela possui 6 carbono. Na hora que ela reage com o oxigênio, né? Ou seja, a glicose que está dentro do seu organismo, quando você inspira o oxigênio que está no ar. Então, dentro do nosso organismo vai haver uma reação de combustão, ou seja, a queima da glicose e libera energia para a gente se mover, tá? Então, esse carbono, C6, esses 6 carbonos, vão reagir com oxigênio e vão formar 6 mol de oxigênio, tá? E essa reação libera uma reação isotérmica, libera em torno de 2.000 kJ, tá certo? Então, quando eu tenho 1 mol de glicose reagindo com o oxigênio que eu inspiro, tá certo? Essa glicose vai liberar em torno de 2.000 kJ, né? 2.000 vezes 10 a terceira joule. Joule é a unidade de energia no sistema internacional, tá certo? Então, se eu sei, é porque o problema aí faltou a reação, como eu disse, tá?
mas você, mesmo sem a reação, se no vestibular não viesse a reação, mas uma questão dessa geralmente vem, mas é bom que você tenha esse conhecimento, que a glicose, né, todo mundo sabe, tem 6 átomos de carbono. Quando reage com oxigênio, ela libera em torno de 2.000 kJ. Ora, 1 mol de glicose no nosso organismo, reagindo com o nosso oxigênio que a gente inspira, vai haver uma reação dentro do nosso organismo de combustão e vai formar o gás carbônico, o CO2. E esse 1 mol de glicose libera em torno de 2.000 kJ. Como ele disse que o indivíduo precisa de 3.400 kJ por dia, então vão ser necessário a gente fazer uma continha. Se 1 mol da nossa glicose, que é C6, né, forma 6 mol de gás carbônico, tá? E esse 6 mol libera 2.000 kJ, tá? Como o indivíduo necessita de 3.400 kJ por dia para ser queimado, que foi dado no problema, então vou fazer uma regrinha de 3. Então vamos lá, vai para a telinha aí, acompanha aí. Eu só repeti a pergunta. Quantos mol de hidróxido de lítio são necessários para absorver todo o CO2 liberado por um indivíduo diariamente, sabendo que eu mesmo precisa de 3.400 kJ. Então, vou fazer uma regrinha de 3. Aqui não foi dada as contas, mas a gente sabe que no nosso organismo, a glicose, né, tá aqui, ó, a glicose, ó, ela tem carbono 6, então vai formar 6 mol de CO2. E como eu disse para vocês, esses 6 mol que se formam de CO2 libera 2.000 kJ. Então, os 6 mols, né, que a glicose é 6 mols, libera 2.000 kJ. Como o indivíduo precisa de 3.400 por dia, então vão ser formados 10,2 mol de CO2, tá certo? E pela segunda reação, cada 1 mol de CO2 necessita de 2 mol de hidróxido de lítio, tá? Então, fazendo a proporção, como foi 10,2 mol de CO2, fazendo outra regra de 3, eu vou ter a quantidade de mols de hidróxido de lítio necessário para reagir com CO2. Ok, vestibulando? Ó, para cá, para cá, para cá. Eu peço aí desculpa que não apareceu a reação, tá? Nós vamos corrigir para que lá no blog, quando você puxar, tenha essa reação que está resolvida correta e tem a reação lá também. Mas lá você vai ver na reação que para reagir com 1 mol de CO2, para eliminar 1 mol de CO2, são necessários 2 mols de hidróxido de lítio. Então, 1 mol de CO2 reage com 2 mol de hidróxido de lítio. Como a gente achou 10 mol de CO2, então vai ser X de lítio. É só fazer a regra de 3 que está lá. Beleza? Lembrando que o CO2 é esse gás que provoca o efeito estufa, né? Que provoca o aquecimento da Terra, né? Nós sabemos que esse CO2 que é produzido diariamente vai para a atmosfera. A atmosfera que é formada por oxigênio e nitrogênio vai ter esse CO2. A energia que vem do Sol, ela entra na nossa Terra. A energia é diretamente proporcional à frequência das moléculas. Quando essa energia bate na Terra, ela perde energia, porque esquenta o solo da Terra, mas parte dela é refletida com energia menor, ou seja, com frequência menor. E essa parte é para sair da Terra para voltar para o espaço. Só que para entrar, o CO2 deixa entrar. Na volta, o CO2 absorve essa energia, não permite, né? Tá certo? Entra aí o CH4 também, outro gás metano, e faz com que essa energia não saia da Terra e a Terra vá sendo aos poucos cada vez mais aquecida. Tá? Porque a energia que vem do Sol, uma parte dela bate na Terra e aí é convertida em calor e a outra parte é refletida para retornar ao espaço. Então, com esse CO2 que o homem está produzindo diariamente nas queimas, né, de indústria, até de carros automotivos, termina indo para o espaço e ele deixa entrar, porque tem uma frequência de energia suficiente, mas quando bate na Terra e volta com energia menor, não deixa mais sair e aí vai aquecendo, é o aquecimento, tá, da Terra, ok? Do nosso globo. Então, esse hidróxido de lítio, ele é muito importante porque ele pode eliminar esse CO2. Então, mais na frente, hoje já se utiliza, mas vamos ter mais tecnologia que está procurando exatamente substâncias que possam neutralizar também essa quantidade de gás carbônico, ok? Então, vamos aí para a próxima questão, na telinha, por favor.